Amém. Glória a Deus. Boa noite, última arca. Que bênção estar aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos começar orando, falando com o nosso Paizinho. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, por cada um aqui presente, por cada um que ainda vai ouvir essa mensagem, Senhor, através das mídias, Pai. Pai, fala conosco essa noite, que seu nome seja glorificado, seu nome seja engrandecido, que possamos sair daqui conhecendo um pouquinho mais de Ti, Senhor, prosseguindo no caminho contigo, Pai. Que nós sejamos conhecidos por caminhar contigo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, e de tudo que possam lembrar de nós, Senhor, quando nós fomos para a glória contigo, Senhor. Que as pessoas lembrem que eles caminhavam contigo, Senhor. Não, esses irmãos caminhavam com Deus. É isso que nós sonhamos para nós, para os nossos filhos, para os nossos queridos, Pai. Pai, fala conosco essa noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai. Fala conosco. Não deixa que eu atrapalhe o que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então só passamos o aviso, continuamos com o Clube do Livro. Tivemos uma interrupção aí nesse mês, com tudo que aconteceu aqui no bairro, mas já vamos retornar no Clube do Livro no Cristianismo Puro e Simples, possivelmente na terça-feira essa semana, excepcionalmente, ao invés da quarta, por conta de questões do hospital, tá? Que eu vou ter que fazer procedimento, mas aí nós devemos fazer na terça-feira. De qualquer forma, vai ficar gravado e vocês podem fazer perguntas pelas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, tá? Vamos seguindo o catecismo, seguindo aqui o catecismo, como eu sempre digo, o catecismo Nova Cidade, a gente usa ele aqui, porque é interessante, é uma forma da gente ver os fundamentos da nossa fé, né? E de uma forma simples de perguntas e respostas, né? Estamos na pergunta 14, nosso 14º culto, glória a Deus. Pergunta de número 14. Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Não. Mas devido à desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a criação é caída. Nascemos todos em pecado e culpa, somos corruptos por natureza, incapazes de guardar a lei de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Oração. Misericordioso Senhor, somos corruptos por natureza. Somos filhos e filhas do primeiro Adão, desejando tudo aquilo que tu proíbes. Dá-nos uma nova natureza mediante o novo nascimento em Cristo, o segundo Adão, para que possamos guardar a tua lei no poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É até uma hora a gente vai voltar a falar desse assunto, mas foi mais ou menos nesse sentido que a gente pensou na questão da última arca, né? Porque também é falado o primeiro Adão e o último Adão, né? Sendo o primeiro Adão o que caiu e o último Adão sendo Cristo, né? E ah, pensando nisso, foi uma das coisas que deu o nome da igreja Última Arca, porque houve uma primeira arca para guardar o remanescente do juízo de Deus em relação ao dilúvio, e a igreja do Senhor toda, né, no mundo todo, espalhada pelos mais variados nomes, denominações, ela vai agir como uma última arca no juízo vindouro, né, guardando o remanescente em relação ao juízo de Deus. Amém? Hoje nós seguimos, irmãos, e aí nós vamos ler em duas versões, porque é um texto tão curtinho que dá para ler em duas versões, entendeu? Mas hoje nós vamos terminar o nosso primeiro livro da Bíblia, né? Nós estamos no último capítulo da série aos Gálatas, tá? E é um capítulo, eu digo, um pouco mais, num tom um pouco mais ameno do que o resto da carta. Paulo já tinha dado todas as lambadas que ele queria ao longo dos 5 primeiros capítulos, e aí ele dá aquela fechada, dá umas cutucadinhas ainda, mas agora ele já está dando umas orientações mais práticas, né? Então, assim, usando como material de auxílio também esse livro Gálatas,
da série Paulo para Todos, do N.T. Wright. É bem legal esse comentário bíblico. Então, assim, vamos ler então Gálatas 6, né? O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Glória a Deus. Vou pegar essa versão do livro, porque eu achei ela bem gostosinha. Como eu falei, ela é mais amorosa. Então, olha como é que está traduzido. Minha querida família, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês, os espirituais, devem endireitar essa pessoa com um espírito de delicadeza. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para vocês também não sejam testados. Levem os fardos uns dos outros, pois esse é o modo de cumprir a lei do Messias. Se alguém pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Cada um deve examinar o próprio modo de agir, e então poderá orgulhar-se do que fez, e não do modo de agir dos outros. Cada um de vocês deve levar o próprio fardo. Glória a Deus. Então aqui ele começa a falar sobre a vida congregacional, a vida de igreja, né? Ele começa a dar algumas orientações sobre a vida de cuidado mútuo. Então, assim, se você vê que o irmão está caindo em alguma falta, ele não fala para você levar até o pastor. Ele não fala para você ficar falando com o vizinho. Olha, você viu o que o irmão fez? Olha, não sei o quê e tal. Isso, assim, a gente nunca vê acontecer. É muito raro alguém em alguma igreja ficar falando do outro irmão ou ficar levando as coisinhas para o pastor. Mas ele orienta, né? Porque vai que alguém tem essa tentação, né? Ele pega e fala, vou aproveitar e vou dar essa dica, porque vai que Satanás pensa nisso, né? E aí usa o irmão dessa forma, né? Porque assim, é uma coisa muito rara, fofoca no meio da igreja, meu Deus, é um evento acontecer uma coisa dessa. Então, assim, e ele já dá a solução para a fofoca. Olha que beleza. Se você viu, é porque Deus está colocando você para ir lá ajudar o seu irmão a sair dessa furada. Não é responsabilidade do pastor. Não é responsabilidade de outro. Ele está repetindo o que Jesus fala. Se o irmão pecar contra ti, vá até ele. Se te ouvir, ganhaste seu irmão. Entendeu? Então, esse princípio que Jesus fala lá, na hora de falar de disciplina eclesiástica, ele está trazendo aqui de novo. De uma outra forma, uma forma mais já falando para uma igreja específica, uma forma mais carinhosa, mas ele está trazendo esse princípio novamente para nós, né? E aí ele fala o quê? É para você enfiar o dedo na cara da pessoa? É para você esculachar o cara? É para você humilhar o cara? Porque eu sou o bonzão e você é o pecador e tal? Não. Olha aqui, ó, eu gostei muito dessa forma. Espírito de delicadeza. Façam isso com humildade e tenham cuidado para vocês não serem testados. Tá? Então, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e tenham cuidado para também não serem tentados. Porque às vezes você vai fazer na soberba, você vai fazer no orgulho, você vai fazer se achando melhor do que o outro, e aí você vai estar pecando também. Então a ideia é você entender que aquela pessoa é uma família espiritual contigo e você tá vendo. É porque assim, é mais ou menos o seguinte pensamento. O cara está em pecado, está indo para o precipício, vai para a condenação eterna. Você não vai avisar para ele para se desviar do precipício porque você com espírito de arrogância, de soberba. Você vai porque você ama ele. Você quer, não, vem aqui para o caminho para a gente andar junto. A ideia é você tratar ele como irmão, tratar ele como uma família e não tratar ele como alguém inferior a você. Justamente para quê? Para que você
não caia nessa tentação, não caia em outra tentação, tá? E aí fala o quê? Levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Paulo aqui, ele quer contrastar. Por quê? Porque durante toda a carta ele está batendo nos judaizantes, que são aqueles caras que queriam que o pessoal voltasse a circuncidar e voltasse a cumprir a lei de Moisés. E aí o povo alegava que quem não cumpria essas coisas estava vivendo sem lei. Aí ele pega e fala, não é que nós estamos sem lei, é que nós vamos cumprir a lei de Cristo e não a lei de Moisés. E como que você cumpre a lei de Cristo? Levando os fardos uns dos outros. É você ajudando o seu irmão na dificuldade que ele tem. É você suportando ele. É você ensinando. É você caminhando a segunda milha com ele. É assim que nós vamos estar cumprindo a lei de Cristo. Entendeu? Então, assim, aí ele vai. Isso é justamente Paulo, ao longo da carta, ele vai fazendo sempre esse contraste. Olha como é que era assim, olha como é que é assado, né? E assim, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isso daqui, a Bíblia é uma construção, gente. É uma coisa que eu acho muito legal, é porque a gente tem mania de achar que um anjo falava tudo para os apóstolos, para os profetas, e aí eles ficavam falando aquilo, mas eles não tinham fundamento nenhum. O cara estava andando na rua, de boaça, com a sua roupinha lá, sua veste, e aí de repente o céu abria e ele começava a falar um monte de coisas espirituais e tal, e não era assim. Tanto os profetas quanto os apóstolos, eles eram profundamente conhecedores das Escrituras. Eles conheciam a lei mosaica, eles conheciam os profetas que vieram antes deles. Então, muita coisa que eles falam está refletindo princípios lá de trás. Então, quando ele fala isso, está refletindo o quê? Está refletindo o ensino anterior, que diz o quê? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, assim, você está se enganando quando você acha que é alguma coisa. Tá? Cada um examine o seu. E outra coisa, não é só para você ficar julgando os outros, você tem que examinar o seu próprio modo de agir para que você não caia em tentação. Então é você tem que se examinar, você tem que ser o primeiro a se examinar, entendeu? Às vezes a gente tem essa mania, a gente é mestre em ver os erros nos outros. Eu sempre lembro uma vez que eu fui fazer um seminário, era um curso sobre masculinidade bíblica, e aí tinha uma pegadinha lá que eu não caí na pegadinha, porque assim, eu estava tão quebrantado, eu estava vindo de um contexto que eu tinha perdido um monte de coisa e estava quebrado, e eu estava buscando ali um trilho de como eu podia voltar a caminhar os passos ali com o Senhor, né? E aí eu fui para esse curso, os pastores me mandaram para fazer esse treinamento, foi muito legal, do ministério. Eu não vou ficar falando, porque senão a pegadinha não vai funcionar se alguém for lá fazer, entendeu? É uma pegadinha que tem lá. Então, assim, aí o que acontece? Uma das dinâmicas que tem nesse curso é que, assim, você senta em grupos e aí ele fala assim, olha, baseado nesses princípios, desses pecados aqui, o que você acha que deve ministrar na sua congregação? Mais ou menos assim a pergunta. E aí os caras começam a meter o pau. Não, porque lá tem pecador assim, pecador assado, e nós temos que falar com os homens assim, nós temos que falar com os homens assado e tal, não sei o quê, não sei o quê. Quando chegou no meu grupo, eu fiz um adendo, porque eu caía nesse negócio. Uma das coisas era murmuração. Eu murmuro demais, eu preciso melhorar isso e tal. Porque murmurar, cara, é um troço que, assim, é tipo, assim, fofoca não acontece, né? Uma coisa assim, mas geralmente quem tem problema com fofoca tem uma dificuldade para se livrar disso. E murmuração é mais ou menos isso também. Ai, tudo eu, só comigo que acontece, eu sou sofrido e tal, e não sei o quê.
Então eu peguei e botei, porque eu sofro com isso, sofro com aquilo outro e tal, não sei o quê. Mas assim, fiz de coração aberto, não fiz por nada demais. É porque eu estava ali buscando um norte. E aí, quando foi lá, na hora de ler as respostas, o pastor que estava treinando a gente virou e falou assim: Olha, temos uma coisa diferente nesse grupo. Pela primeira vez, nós temos um pecador entre nós, porque aqui geralmente só vem semi-querubim ungido. Os caras são a quarta pessoa da Trindade, né? Tipo assim, ninguém consegue ver um desses pecados na sua própria vida, mas vê todos os problemas da congregação. Mas tem um cidadão aqui, quem é Marcelo Magalhães? Eu, tudo sem graça, levantei a mão. Olha, ele falou que ele murmura, ele falou que ele tem isso, que ele tem aquilo outro. Meu Deus, nós temos um pecador no nosso meio, cara. Foi por Jesus veio por caras como você, rapaz. Olha só que legal e tal. E foi interessante porque assim, a gente tem que aprender a fazer essa autoanálise. A gente tem que aprender a saber que nós temos problemas e que nós precisamos uns dos outros. A gente precisa aprender uns com os outros. Deus colocou pessoas conosco justamente para que nós possamos ajudar. Não é à toa que você vai ver quando fala de deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para... Para quê? Para que um vai ajudando o outro a ser edificado e amadurecer para cada vez ser mais semelhante a Cristo. Entendeu? Então, a gente tem que ter isso, a gente leva as cargas uns dos outros e cada um deve levar o seu próprio fardo e não ficar se folgando nas costas do outro. Né? Continuando. E aí é aonde vem um versículo que o pior é que eu separei ele no meu celular e não coloquei aqui. Eu vou achar agora. Está em Gênesis. É porque o que ele vai falar agora, lembra que eu falei que é uma construção? Em Gênesis, no final da questão do dilúvio, tá? Tá aqui. Cadê? Achei. No final do capítulo 8. Lembra que eu falei que são construções? Então, quando fala, por exemplo, de colheita e semeadura, não sai do nada. Colheita e semeadura, ela é falada desde Gênesis até o final da Bíblia. Então, assim, quando a gente está vendo, a gente vai vendo uma construção que vem do Pentateuco, vem pelos profetas, vem pelos apóstolos, vem pelo Senhor Jesus Cristo e depois continua nos apóstolos. Então, a gente tem que entender que esse livro inteiro ele é conectado. Não é uma coisa solta e não é uma coisa aleatória. É uma questão de princípios que vão sendo revelados e reescritos. Então, por exemplo, quando um profeta pronunciava uma maldição contra o povo, ele não tirava de trás da cabeça, o Senhor me falou que vai vir o fogo da loucura e tal, não sei o quê. Não, ele pronunciava a maldição, por quê? Porque na lei mosaica estava escrito que quem peca desse jeito era amaldiçoado desse jeito. Então ele falava, olha, eu estou enxergando o pecado de vocês, e na lei fala que quem faz isso vai acontecer isso. E o nosso Senhor cumpre a sua palavra. Então era um processo. Da mesma forma que fala aqui, ó. E isso é um princípio que vocês... Isso até o mundo secular entende isso, que a gente vê isso sendo falado até em pessoas que não creem na palavra do Senhor. Então, versículo 22 de Gênesis 8. Enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, é uma promessa do Senhor que haverá semeadura, que
enquanto durar a terra, vai haver semeadura e colheita. E aí Paulo aplica isso à vida da igreja. Ele fala nesse capítulo a respeito da semeadura e da colheita. A partir do versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus, até aqui. Então, assim, aqui ele está falando da semeadura, e aí ele vai dando uns pontos de aplicação. Por exemplo, muitas pessoas questionam a respeito do pastor receber salário. Muitas pessoas pegam e falam assim, mas o pastor não tem que receber salário. Aqui ele deixa bem claro que digno é o trabalhador do seu salário. Entendeu? Quando ele fala em outra carta dessa forma, ele estava se referindo também a essas pessoas. E aí ele fala, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, ele está se referindo a finanças. Você está sendo instruído, compartilhe coisas boas com aquele que te instrui. Entendeu? Porque às vezes a gente vê isso na vida de muitos pastores. Eu conheço professores meus, pastores, que chegaram a ter burnout, chegaram a ter depressão e tal. Tá tendo um caso famoso aí nas redes sociais de um pastor que o cara tinha um ministério gigante com milhões de visualizações e tal dos seus sermões, e que o cara teve burnout, teve problema e foi afastado do ministério e deixou até de ser pastor. Entendeu? E o que acontece? A pessoa só lembra do pastor na treta. Aqui Paulo está falando exatamente dessas questões. A pessoa só lembra do pastor na treta. Tá na encrenca, tipo assim, brigou no casamento. Pastor, deu problema no trabalho. Pastor, estou passando dificuldade financeira. Pastor, agora, deu uma folguinha e vai ter um negócio. Vamos chamar outras pessoas, não lembra do pastor. Entendeu? Então, assim, tanto que tem um meme, é muito engraçado que de vez em quando eu recebo esse meme, eu falo, graças a Deus, a gente está só no começo, ainda não tive essas experiências. Mas tem uns pastores, amigos meus, que eles mandam um meme, assim, do cara chorando, e aí fala assim, isso ainda vai acontecer. É um vídeo de um cara no filme chorando, assim, aí tá assim, pastor, estamos fazendo um churrasquinho, lembrei de você. Isso ainda vai acontecer. Aí o cara chorando, assim, emocionado e tal. Então, assim, é bem engraçado que chega a virar meme, porque o pessoal às vezes lembra do cara em tudo. Você quer ver um negócio? Morre alguém. Pastor, não sei o quê. Pastor, agora tá hospitalizado. Ora. Tal. E esquece de compartilhar também as coisas boas. Entendeu? Na hora, por exemplo, que um filho passa na faculdade. Pastor, olha a bênção, a gente está orando e tal. Então, assim, é esse tipo de coisa, compartilhar as coisas boas, compartilhar, e inclusive compartilhar quando o pastor tem a questão do salário. Aqui, estou falando para nosso contexto, não estou falando uma regra universal e tal, mas eu gosto muito da regra que tinha na igreja que eu me converti. Eles tinham um processo bem legal. Se o pastor era biocupacional, ou seja, ele tinha uma outra ocupação que lhe rendia salário, ele era voluntário na igreja. Ele não recebia salário da congregação. Entendeu? Por quê? Porque Deus já estava dando sustento para ele de outra forma. Se o pastor tinha dedicação exclusiva, aí a igreja tinha a obrigação de sustentar ele. Mas não era com salário abusivo, era uma coisa instituída dentro da congregação conforme a possibilidade da congregação. Então era muito legal. Na época, eu lembro que, acho que, se não me engano, era 1,5 salário, um negócio assim, 1 salário mínimo e meio, que era o pastor local,
e os missionários tinham um valor um pouco maior, não lembro se era 2 ou 3 salários, porque eles tinham gasto com viagem, ia para cá, ia para lá, tinha gasto para assistência, para as pessoas na missão e tal, então eles tinham um salário um pouquinho maior. Mas era mais ou menos isso. E a gente vai conversar sobre isso na série do que somos uma igreja, porque a gente vai chegar no somos uma igreja generosa, entendeu? E aí eu vou falar como que a gente vai organizar essa questão dos dízimos, das ofertas e como que a gente vai proceder com o direcionamento dos recursos que forem arrecadados aqui. Lembrando que nós não estamos falando para todos. Quando vocês assistirem isso via YouTube, rede social, o que quer que seja, nós não estamos falando regra para ninguém chegar lá para o pastor, eu vi um cara na internet que ele fala assim, que ele fala assado, que ele mostra na Bíblia e tal, não sei o quê. Você fica falando, não. Estou falando como vai funcionar aqui. Entendeu? Agora, se no seu contexto é uma outra forma, você tem que estar submetido ao que é na sua forma aí. Ou procurar uma igreja que faça diferente. Mas não é ficar pegando as coisas da internet e usando para arrumar treta e para ficar questionando o seu pastor ou para ficar querendo fazer revolução e Che Guevara Church. Não, nada disso. É para você estar se submetendo, você está no contexto. Tanto é que a gente está fazendo essa série justamente com essa finalidade. Quer caminhar com a gente? Entenda como funciona. Entendeu? Vocês, na questão do homem e da mulher, como que vocês entendem? Somos complementaristas. Na questão da salvação, vocês são o quê? Nós somos reformados. Entendeu? Então, assim, nós vamos colocando esses fundamentos nessa série justamente para quê? Para quando chegar aqui, é muito fácil. Está na dúvida de como está funcionando a última arte? Vai lá no YouTube, maratona os videozinhos, pode assistir numa boa no 2x, que é a velocidade dobrada lá, que você consegue entender tudo, porque eu falo devagar mesmo, para poder ser mais compreensível. E aí, vê tudo. Se você achar que dá para caminhar assim, beleza. Você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Glória a Deus. Mas assim, aí ele continua. Ele fala o quê? Que quando a pessoa não faz esse tipo de coisa, ela está zombando de Deus. Não se zomba de Deus. Tudo que o homem plantar, vai colher. Você está plantando. Aí ele fala o quê? Porque, assim, isso dá para você encarar tanto num sentido espiritual quanto num sentido financeiro. Em que sentido? Está plantando coisa errada, gastando seu dinheiro em coisa errada na terra, você vai colher coisa errada. Está querendo fazer jogo do tigrinho, confusão e tal, não sei o quê, você vai ter as consequências disso, entendeu? Vai ter as consequências disso, entendeu? Assim como você quer plantar no reino, você vai ter a colheita disso, nem que seja na eternidade. Depois a gente vai ver isso quando a gente falar da questão dos dízimos, mas o nosso objetivo é seguir mais ou menos o que o princípio da igreja do meu professor. Eles têm um princípio que é assim, nós investimos mais em pedras vivas do que em tijolos. Então eles usam mais dos recursos para pessoas, assistência, formação de pastores e tal, do que para construir coisas e comprar coisas, entendeu? A ideia é usar o recurso de uma forma que você edifique pessoas e não edificar prédios. E a ideia é mais ou menos a gente seguir por esse caminho. Tá? Da mesma forma que você pode usar no sentido espiritual. Se você está plantando mais na carne, ou seja, se você investe mais o seu tempo para ficar assistindo coisa errada na televisão, para ficar assistindo violência, para ficar assistindo coisa erótica lá e tal, para ficar assistindo coisas que não edificam, por exemplo, filmes, séries que mostram que o melhor é ficar com a amante do que ficar com a esposa, essas confusão assim, você está semeando nisso. Entendeu? E isso mais cedo ou mais tarde vai refletir ou em coisas para você ou em coisas para os seus filhos. Entendeu? Da mesma forma que se você investe o seu tempo em coisas que edificam, isso acaba refletindo. Eu tenho observado isso, nós temos vivido isso de uma forma muito intensa com a nossa menina. É uma coisa muito gratificante, mas é uma coisa que gera um senso de responsabilidade muito grande.
Porque, assim, eu tenho visto, por exemplo, que ela é uma xeroxinha da gente. Ela me vê lendo, ela pega livros e fica abrindo ali e brincando. A brincadeira dela é abrir os livros, e aí ela vê que eu abro e leio, aí ela fica blá, 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 blá. Ela não sabe ler, ela tem 1 ano e pouco, mas ela abre o livro e fica blá, 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 porque o papai pega livro e fala um monte de coisa para ela. Então ela acha que isso é o tipo de brincadeira. Então, isso gera uma cultura. Da mesma forma que a gente canta música, ergue a mão, a gente ora e fala amém no final, e agora ela já ergue a mão, ela já faz assim, ela já fala amém. Isso vai gerando na criança, ela aprende muito mais com o que ela vê do que com o que você fala. Porque não é à toa que as escrituras falam para a gente ensinar no caminho e não apontar o caminho. A Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho, significa que você está no caminho e a criança vai andando junto com você. Não é apontando o caminho, não é assim, aponte para a criança o caminho. Eu estou aqui errado, mas vai lá que vai dar certo. Assim você não consegue instruir a criança, né? Então, assim, quando você semeia coisas boas, no sentido espiritual, você vai colher coisas boas. Quando você faz o bem ao próximo, quando você ajuda um irmão na sua dificuldade, quando você instrui alguém, entendeu? Então você está plantando coisas boas, né? E isso vai reverberar para você de uma forma ou de outra. Se vai ser agora, se vai ser na eternidade, aí é Deus que vai fazer, porque Ele que é o Senhor da seara, tá? Então, assim, e um detalhe muito importante que eu tenho vivido e visto isso até com alguns amigos meus e conhecidos, é que fala aqui, ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Satanás vai tentar desanimar a gente. Por quê? Porque é muito mais fácil, por exemplo, a gente está numa plantação, nós temos poucas pessoas. Quando que é mais fácil para você matar uma plantinha? Quando ela está brotando ou quando ela já é uma árvore gigante, com um tronco grosso? Você tem que ir lá com machado, você tem que ir com motosserra, você tem que, sei lá, tacar fogo, pegar uma escavadeira para arrancar as raízes. Quando que é mais fácil de destruir a planta? Quando ela está brotando. Quando ela está brotando. Então, a hora que Satanás mais ataca uma congregação é na plantação. Porque é mais fácil. Você não tem que derrubar 50 e uma coisa estruturada, fundamentada, que já tem. Você não tem que derrubar 1000 pessoas. Você tem que derrubar um punhadinho. Você tem que fazer eles terem treta ali entre eles. Então, e uma coisa que acontece é que ele vem muito com desânimo. Que às vezes você está fazendo, e assim, quem dá o crescimento é Deus. A gente planta, o outro rega, mas a palavra mesmo fala que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E é no tempo dele, não é no nosso. Então a gente não pode desanimar. Não pode desanimar. Foi um negócio que, assim, foi interessante, porque semana passada, por exemplo, bem na hora do culto, deu aquele chuvão pesado. Então aí o pessoal não chegou naquela hora. Aí estava só eu e a Kate e a Esther. Aí eu olhei bem para a Kate e falei, nosso compromisso é cultuar o Senhor. Nós vamos cultuar, igual se a gente estivesse em casa. A gente faz o culto em casa. E pegamos e, vamos cultuar e tal. E aos poucos o pessoal foi chegando depois. Mas aí até um pastor amigo meu falou assim, cara, ainda não tinha tido essa experiência. Você chegou então a fazer só com você? Só com vocês de casa? Falei, sim, nós vamos fazer. Se a Kate, por exemplo, tivesse com algum problema e que eu não estivesse aqui, eu ia ajoelhar, orar e nós íamos fazer. Nós íamos gravar, ia fazer, tudo normal. Por quê? Porque a gente não pode desanimar, é uma plantação, é um começo. E na verdade, o culto não é também para a igreja. Mas o foco principal é aquilo que a gente já conversou antes. É cultuar a Deus, é glorificar o nome do Senhor.
Entendeu? Então a gente vai glorificar estando 1, estando 2, estando 15, e se Deus permitir, estando 500, estando 1000, entendeu? Deus permitindo, vai chegar essa hora. Mas nós não podemos desanimar. No tempo certo, nós colheremos. Tá? E aí ele fala para fazer o bem a todos. Quando ele fala a todos, ele é literalmente todos. Porque ele deixa bem claro que existe o todos e depois é o da família da fé. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a igreja, muitas das vezes vocês veem eu orando, e é um negócio que eu peguei de um professor meu, fala assim, pelo bem do mundo. Por quê? Porque a gente é para fazer bem ao mundo. A igreja é para ser o sal da terra, a luz do mundo. É para a gente impactar a sociedade ao nosso redor. Entendeu? Então, assim, é para a gente fazer a diferença. Entendeu? E você foi plantado em algum lugar para fazer diferença naquele lugar. Quando você está lá, mãe, lá no Pilates, você foi plantada ali para estar trazendo o testemunho de Cristo ali. Quando vocês estão na família de vocês, é para vocês estarem levando o testemunho. Quando eu estou no meu contexto lá do hospital, é para estar levando o testemunho de Cristo. A gente tem que estar, a gente foi feito para que no contexto que a gente esteja refletindo Jesus, a gente esteja refletindo Deus, fazendo bem para as pessoas. Tá? Agora, quando ele fala assim, principalmente aos da família da fé, é porque a gente tem que se preocupar uns com os outros, a gente tem que cuidar uns dos outros. A gente tem que procurar saber como que a gente tá, como que o irmão tá, se ele está precisando de alguma coisa, entendeu? Isso é uma coisa que hoje ele não está aí, mas eu já falei isso para ele. Isso eu vejo no Roger, por exemplo. É um cara muito bacana, vira e mexe, ele manda mensagem, irmão, tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Qualquer coisa, conta aí comigo e tal, não sei o quê. É um cara que se preocupa uns com os outros, entendeu? Então, assim, é, é esse tipo de coisa que a gente tem que tentar cada dia mais. A gente vê, por exemplo, a Dalila e a Cátia também se conversam bastante, entendeu? Então são dinâmicas que é isso, para isso que a igreja foi feita. É uma das funções da igreja, fazer o bem para todos, mas principalmente para a família da fé, né? E aí ele chega nos conselhos finais e as saudações. Vejam, versículo 11. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos os que andarem em conformidade com essa regra, e a todos os que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Então, assim, aqui ele vai falar o quê? Quem ficava falando? Que ele passa a carta inteira dos Gálatas falando dos judeus que tinham aquele costume de ficar tentando falar para eles se circuncidarem. Olha, se vocês estão querendo seguir a Jesus, vocês têm que fazer a circuncisão, vocês têm que cortar a pele do pênis, porque essa é a marca dos judeus. E aí, a partir do momento que você fizer isso, aí sim você vai estar caminhando com Cristo. Entendeu? Então eles ficavam falando isso o tempo todo. E só a partir dali que você vai estar sendo obediente. Só assim que você vai estar sendo. E aí, Paulo aqui fala um negócio, que uma das motivações que eles falam isso é para se glorificar na carne de quem estava cortando. Que eles iam falar, viu? Eu convenci ele de fazer. Ele só está andando assim porque eu convenci. Então eles estavam se gloriando no que eles tinham convencido o povo de fazer. Então eles estavam fazendo. E a outra motivação é que, a partir do momento que você transformava eles em judeus, você não tinha perseguição, porque o judaísmo era beleza para Roma.
Quem era perseguido eram os cristãos, mas o judaísmo era tolerado. Então você não sofria perseguição. Por isso que Paulo, em outros momentos da carta, fala assim, seria muito mais fácil eu falar para circuncidar, porque eu não seria mais perseguido. E aqui ele fala, a única coisa que eu me glorio é na cruz de Cristo. E a única coisa que vai separar o Israel de Deus do restante é a cruz de Cristo. Então ele fala, por quê? Porque a carta inteira vai falar para a gente o quê? Não, que qualquer coisa que for acrescida ao Evangelho, que seja anátema. É aquilo que a gente viu lá no começo. Se alguém vier e te pregar um Evangelho diferente do que eu preguei, que seja maldito. Né? Que seja anátema, que seja maldito. Por quê? Porque não existe Evangelho e mais alguma coisa. A salvação ela é somente através de Cristo. Jesus fala, eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos. E eu fiz a minha parte, agora faz a sua. Ele não fala isso, ele fala, está consumado. O preço foi pago, tetelestai. Então, assim, é aquilo que a gente viu no culto da semana passada. Não tem mais nada para a gente acrescentar. Qualquer evangelho que acrescente alguma coisa, que seja anátema. Então não tem. Por quê? Porque a própria Escritura diz que ninguém vai poder se gloriar naquele grande dia. Ninguém vai poder falar assim, graças a mim que fui salvo. É graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você não vai chegar diante de Deus e se gloriar. Você não vai poder fazer isso. Entendeu? Ninguém pode se salvar. Né? Então, assim, a carta inteira ele passa falando isso para que a gente entenda que se você está ouvindo um evangelho que fala assim, olha, Jesus fez, mas você precisa guardar o sábado, porque se você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Nada vale o que Jesus fez por você na cruz. Seja anátema. Seja anátema. Por quê? Porque ninguém vai poder falar, nossa, eu só vim porque eu guardei o sábado. Eu só vim porque eu dizimei. Ah, porque se você não dizima, você está roubando a Deus. E se você é um ladrão, roubador de Deus, você vai para o inferno. A gente vai conversar sobre generosidade mais para frente. Mas não existe Jesus e mais o dízimo para ir para o céu. De qualquer coisa que seja acrescentada a Jesus para a salvação, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Não que essas coisas não sejam princípios que são ensinados. Guardar o sábado, na verdade, é porque você precisa descansar. Você tem que ter o tempo de descanso. Até a terra Deus ordenava que tivesse tempo de descanso. E Deus condenou o povo porque não deu descanso para a terra no passado. Então, assim, isso eu estou falando, tem que ter o descanso. Generosidade, cara, é um troço bizarro, porque assim, o povo hoje em dia fica usando essa desculpa para não ser generoso. Tudo na Bíblia aumentou o nível quando chega no Novo Testamento. Antes, só se você fosse pego em flagrante adultério que você estava pecando. Já Jesus fala assim, ó, se você olhar e pensar, no seu pensamento você pensar besteira, você já adulterou, você já está em pecado. Então a régua subiu. Aí na generosidade, os caras eram bem generosos, entendeu? Aí não precisa ser generoso não. Não, porque essa lei mudou para menos. É a única lei que mudou para menos. Não, vocês não entenderam. Deus quer 100%, inclusive, do que Ele dá para você. Entendeu? Só que Ele te entrega para você administrar. E Ele vai te cobrar a forma como você administrou. E aí é onde entra a questão da semeadura e da colheita que a gente conversou agora há pouco. Tá? Então, aqui ele reforça esse princípio, que a única coisa que nós vamos nos gloriar, que nós devemos nos gloriar, é só pela cruz de Cristo. É só através dela que nós vamos chegar diante do Senhor, que nós somos justificados em Cristo. Tá? E aí, ele volta a falar daquela coisa que aconteceu lá no início.
que eles estavam questionando o apostolado dele, falando que ele era menos apóstolo ou que ele era um falso apóstolo, porque ele não caminhava com os 12 no início. E ele fala que ele recebeu tudo diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí aqui ele fala, ó, que ninguém mais me incomode, que ninguém mais me moleste, porque eu trago as marcas de Cristo em mim. Por quê? Porque ele foi chicoteado por Cristo, ele foi apedrejado por Cristo, ele sofreu um naufrágio por Cristo, entendeu? Então ele fala que ele carrega as marcas de Cristo. E essas são as marcas de Cristo, não a circuncisão. As verdadeiras marcas de Cristo é a marca da perseguição. Se você é cristão e não se sente perseguido, você tem que questionar o seu testemunho. Se você é cristão e não é de forma nenhuma incomodado, você tem que questionar o seu testemunho. O que eu quero dizer com isso? Ninguém debocha de você no seu contexto em lugar nenhum. Você não é motivo de piada. Você não sofre perseguição. Eles não ficam falando longe de você e você não participa da conversa. Você não é prejudicado em nada. Ou você não é perseguido, por exemplo. Uma coisa muito simples. Muitas das vezes eu tenho que medir as palavras que eu estou gravando. Porque hoje eu sei que no contexto que nós vivemos, dependendo do tema que eu tocar aqui, eu posso ter dor de cabeça jurídica. Entendeu? Então, isso é perseguição. Se você não sofre perseguição, você tem que começar a pensar no seu testemunho. Você tem que começar a pensar que tipo de evangelho que eu estou transparecendo, porque eu não incomodo ninguém. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que você não crucifica amigos. Você crucifica ameaças. Jesus foi crucificado porque ele era considerado uma ameaça para César. Ele era considerado uma ameaça para os sacerdotes. Entendeu? Então, se o evangelho, se a vida com Cristo fosse uma coisa fácil de se viver, ela era comparada a um travesseiro. Isso não é frase minha, tá? Eu estou só pegando porque, assim, eu achei interessante essa comparação. Ela seria considerada um travesseiro, falada assim, ó, se alguém quer vir após mim, pegue o seu travesseiro e siga-me. Mas não, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É essa marca que nós temos que carregar. É dessa forma que nós temos que ser conhecidos, por carregar essas marcas. Tá? E aí ele termina abençoando. É uma das cartas mais duras de Paulo. Ele desce a lenha nos Gálatas. Ele chama de insensatos, ele chama de loucos. Mas no final, nesse capítulo, ele mostra que ele não perde as esperanças nos irmãos. Ele chama eles de família, ele chama aqueles irmãos de irmãos. Ele chama eles de família. E ele termina abençoando aqueles irmãos. E é isso que a gente tem que entender, que por mais que as pessoas estejam com problemas, entendeu? Ainda há esperança. Ainda há esperança. Você vai ver na carta aos Coríntios, tinha um irmão lá que estava tendo um relacionamento com a mulher do pai. A ponto de Paulo falar que nem entre os pecadores, ele escandalizava até quem não era cristão. Aqui ele chama os caras de insensatos. E em momento nenhum ele deixa de chamar eles de família. Ele deixa de chamar eles de irmãos. E ele abençoa os irmãos no final. Então que a gente também possa levar isso, que a gente caminhe com os irmãos, a gente carregue os fardos com os irmãos, a gente possa ter essa questão de entender essa dinâmica familiar, né? E que a gente possa entender principalmente o final da carta de Gálatas, ao final principal, é a gente buscar o verdadeiro evangelho, Cristo, e este crucificado. É buscar a cruz. É buscar negar a nós mesmos e não viver uma vida de aparência, com marcas externas, sem ter mudado o interior. Porque nós precisamos ser
viver novidade de vida em Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos guiou, nós conseguimos caminhar mais um pouco e ler um livro inteiro da Bíblia. É um livro pequenininho, amém, mas é com pequenos passos que a gente vai dando, mas é um livro poderoso, Senhor, para a sua mensagem, para mostrar a importância do Evangelho, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, que a gente não perca essa mensagem, que a gente não deixe de ouvir essa mensagem, que a gente não deixe de tentar caminhar nessa mensagem, Senhor. Que isso que foi falado não seja em vão, Senhor. E que nós possamos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Fala também com aqueles que não puderam vir. Toma, Senhor, os irmãos nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas famílias, as famílias aqui representadas, as famílias dos irmãos que não puderam vir, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser conhecidos, Senhor, por buscar caminhar contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pelos nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor, e que ela possa, Senhor, fazer o efeito que lhe agrada, Senhor, nos nossos corações e nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.